O primeiro ponto fundamental é você situar o texto bíblico historicamente. Qual é um dos maiores erros que as pessoas cometem ao ler o Antigo Testamento? Simplesmente as pessoas pegam a Bíblia, abrem a Bíblia, colocam o dedo em cima e caiu no Antigo Testamento, ela lê e ponto final. Então é preciso tomar um pouco de cuidado com esse tipo de prática, ok? No caso do texto bíblico do Antigo Testamento, sobretudo ele, que foi um texto escrito e reescrito ao longo de diversos períodos da história de Israel, é fundamental que você faça uma contextualização histórica. E eu quero dar algumas dicas para você fazer essa contextualização histórica. Algumas perguntas são fundamentais para que você faça isso. A primeira pergunta é essa: qual é o contexto histórico desse livro que eu estou lendo? Se você abrir a sua Bíblia em algum texto do Antigo Testamento, a primeira dica que eu dou para você é: faça a pergunta: qual é o contexto histórico desse livro que eu estou lendo? Ou seja, qual é o momento em que esse livro se situa dentro de todos esses períodos? Eu mostrei para vocês aqui agora já, né, muitos dos contextos nos quais vários livros se encontram. Mas você precisa saber disso. A segunda pergunta: quais são? Aí, pessoal, desculpa o erro da digitação, tá bom? No plural, quais? Quais são os fatores históricos mais importantes que influenciaram esse livro? Beleza. Eu sei que esse livro nasceu por volta, ou faz menção de um tempo situado ali por volta de 740 a.C. Ok. Agora, quais são os fatos históricos que estão ocorrendo durante esse período e que influenciaram o livro e que, de alguma maneira, impactaram o autor? Vamos pegar aqui uma outra pergunta. Quais são os elementos culturais mais importantes da época em que esse texto foi escrito? Que também tem essa, não é? E aí eu quero dar um exemplo. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, existe a passagem na qual se diz que o Senhor criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Qual é o contexto histórico, cultural, que elemento cultural existe nessa época que é tão importante para a gente? O seguinte, pessoal, o que significa Deus dizer façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Na época em que o texto foi escrito, os reis que dominavam territórios faziam de si uma imagem, então eles pegavam lá, faziam uma imagem deles e colocavam essa imagem lá no território. Olha que interessante. Colocavam essa imagem lá no território para dizer: eu tenho domínio sobre esse território. Quando o texto bíblico diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o que ele está querendo dizer é justamente que o ser humano é a imagem de Deus que demonstra o domínio de Deus sobre a face da terra.